Boa noite, sejam muito bem-vindos, né? Edileuza, Elaine, tudo jóia? Sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar então, né? Enquanto o pessoal está entrando, nossa live de hoje, nosso encontro, tem o tema psicossomática psicanalítica, né? Eu vou apresentar o nosso ilustre convidado, professor Paulo César Galeto. Ele possui uma ampla experiência acadêmica de mais de 25 anos em docência em curso superior e gestão acadêmica. Ele atuou como consultor, principalmente na implantação de programas de qualidade, como 5S, normas ISO, gestão de processos. Atualmente, ele é professor do Instituto de Psicanálise Contemporânea e Instituto Faces da Psicanálise. Ele é mestre em psicologia, ele é psicanalista, especialista em psicopedagogia, especialista em didática do ensino superior, especialista em gestão de pessoas e gestão de qualidade, bacharel em administração e especialista em ciências militares. Seja muito bem-vindo, professor Paulo. Hoje, né, como a gente sabe, os pacientes eles já comparecem no nosso consultório relatando sintomas, né, sintomas físicos. E nos dias de hoje, cada vez mais, né, a psicossomática vem tomando conta aí, né, porque existe uma grande demanda sobre essa relação entre corpo e mente, né, aí a busca pelo conhecimento de tudo isso, né, para saber as causas do adoecimento psíquico que tem a ver, né, com o nosso psicológico, né, e bem antigamente a medicina achava que era apenas que a gente sofria apenas de doenças físicas, né? Mas com todos esses conhecimentos, né? A gente vai entender hoje com isso que todos esses temas que vão ser abordados aqui, né? Vocês vão conseguir entender, né? Que nós fazemos parte do ambiente, né? Do lugar onde a gente vive como um todo, como seres biopsicossociais e o que nos ocorre, né? Tudo que nos ocorre, todos os sintomas que a gente sente são resultados de nossas vivências e de nossas experiências no mundo, né? Eu quero passar rapidamente para a gente aproveitar aí o professor, né, Paulo, e perguntar, né, professor, o que é psicossomática, né? E como é que foi a evolução da psicossomática através dos tempos, como começou tudo isso e como é que a gente compreende ela nos dias de hoje? Olá, então, primeiramente, boa noite, estão ouvindo? Boa noite a todos que estão presentes. Ok. Então, é mais ou menos isso, né, Ana? Hoje nós não podemos deixar de ver o indivíduo na sua integralidade. E então essa questão associada ao ser holístico, né, ou seja, ver o indivíduo nessa integralidade é muito importante nos dias atuais. Respondendo a sua pergunta, é importante a gente ter aí uma passagem um pouco histórica para que a gente possa compreender a evolução da psicossomática e por que ela é tão importante nos dias atuais. Como você falou, no início, a medicina só estava, né, direcionando seus estudos para uma lógica meramente orgânica, né, o órgão adoecido, né, então existia ali um corpo estranho que precisava ser eliminado. Com o passar do tempo, né, esse saber médico é evidente que teve outras concepções. Provavelmente o início de tudo isso é um fisiologista chamado Claude Bernard. Ele falava que o indivíduo adoecido mentalmente, ou seja, é ele que provocava as reações no próprio organismo. Então aqui começa uma nova concepção e uma nova percepção em relação à doença. E qual é a verdade dessa doença, né?
E as perguntas começam a ser direcionadas justamente para entender o indivíduo doente, né, e não apenas o tratamento da doença em si. Então, diante dessa evolução que nós estamos vivenciando, a saúde ela tem recebido novas concepções. Atualmente, no curso de medicina, já se fala desse aspecto psicológico da doença, né? Outro personagem também importante na história foi o George Grodeck. Ele foi um dos primeiros a reorientar a medicina moderna, né, colocando, que antes colocava dividido o corpo e a alma, né, o corpo e a psique. Então, através dos estudos dele, ele diz que toda doença é psicossomática. Ou seja, o próprio Freud, lá no início dos seus estudos, quando estava estudando a histeria, a neurose, ele já estava observando os sintomas que estavam ali precisando de uma interpretação muito particular do próprio paciente. E o Grodeck, ele aproxima isso, né, esse conceito, então, justamente para entender as patologias que são somáticas, né? Então, a doença, ela tem aí uma origem na própria psique. Inicialmente, a evolução da psicossomática, ela teve um grande predomínio dos estudos do próprio Freud, né, em que ele falava dos processos de conversão. Depois nós tivemos um outro movimento que trouxe outra luz à ciência e à própria medicina, falando do estresse, inclusive. E, atualmente, nós temos uma concepção mais ampla quando aborda esse contexto da psicossomática, falando que o ser tem que ser observado através de uma forma biopsíquico e social. Então, não dá para falar apenas de uma área apenas, devido à sua interação com o meio que esse ser ele vive. E o que é a psicossomática, então, né? Em síntese, a psicossomática é uma nova concepção sobre a saúde e sobre o processo de adoecer e as práticas da saúde. Então, é um campo de pesquisa sobre esses fatores, né? E, ao mesmo tempo, é um campo de pesquisa, e aí a prática também começa a ser direcionada para uma medicina integral, ou seja, mais completa, justamente para entender a pessoa ou o indivíduo, processos que a própria psicanálise já fazia, que é entender a subjetividade do sujeito. Então, o termo psicossomático é justamente para fazer esta referência, né, em relação ao psíquico e ao somático, e o físico. Ou seja, né, as doenças, existem determinadas doenças que afetam diretamente a saúde mental da pessoa, inclusive o corpo. Né? Então, são sintomas físicos, para entender a psicossomática, né? Os sintomas são físicos, mas têm consequências emocionais e psicológicas. Então, hoje, diversos estudos já comprovam que muitas enfermidades, né, têm ali uma ligação muito forte com os fenômenos do estresse que estão associados à própria psicossomática. Ok? Interessante, professor, né? E me fala uma coisa, como é que, então, que essas doenças psicossomáticas se desenvolvem, né? Eu entendo, não sei se eu estou certo, que as doenças, né, os sintomas, são entendidos como a expressão das emoções no corpo, seria isso? E como é que elas se desenvolvem? Exato. Nós temos várias perspectivas aí para falar sobre isso, né? A psicanálise, ela tem uma grande contribuição nesse entendimento, e as abordagens, principalmente do Grodeck, do Winnicott, que fazem as suas percepções nesse sentido, né? Mas, para não estender muito, de forma geral, primeiro nós temos que entender uma situação, né? Como que as doenças psicossomáticas se desenvolvem. Primeiro, nós temos que entender um campo amplo, né, genérico e social, que é o cenário que nós estamos vivendo. Esse é um ponto de vista importante. Então, nós vivemos numa grande metrópole, agitação, falta de tempo,
trânsito, outros aspectos relacionados a uma cidade extremamente movimentada. As pessoas vivem em um contexto altamente estressante e é evidente que vão alcançar ali o esgotamento psicológico também. Né? Tem vários contextos que eu posso aprofundar depois. A vivência é outro aspecto. A vivência em um ambiente tóxico, uma família disfuncional, um ambiente profissional, onde o relacionamento não é sadio, e qualquer outro evento são fatores que vão debilitar a saúde da pessoa e comprometendo, inclusive, a sua saúde mental. E diante desse contexto, as pessoas experimentam muitas tensões, né, que são emoções negativas e, com muita frequência, alimentam desses pensamentos negativos e que corresponde ao seu estado emocional péssimo. Então, o estresse é um grande vilão nesse aspecto, que acumula, né, os pensamentos negativos, e é evidente que o excesso de estresse, ele também afeta o organismo. Né? Então, se as pessoas, se elas não modificarem seu modo de vida, a qualidade de vida é muito importante nesse contexto, a saúde vai se tornar desfavorável. Né? Então, as pessoas atualmente vivem sob influência de emoções negativas, e isso é muito ruim, porque afeta não só o psicológico, mas o psicossomático também. Então, quer dizer que, diante desse contexto, a sobrecarga emocional que as pessoas estão passando é quase inevitável que ela vai ter algum dia uma manifestação e um sintoma que não tem explicação médica, porque o órgão está preservado, mas ela sente dor. A pessoa vai numa consulta, faz os exames, e no exame não diz nada. Não tem nenhuma debilitação do órgão, não tem nada fisicamente ali que o órgão está comprometido, mas a pessoa está sentindo e sente de verdade aquilo. Então, isso é uma doença psicossomática. Então, quer dizer, as emoções, elas realmente afetam, né, o comprometimento e a saúde da pessoa. Nossa, inclusive a alimentação, né, professor, nos dias de hoje, nas grandes cidades, né, e o excesso de trabalho também, né? Sim. E me fala uma coisa, professor, qual que é a ligação, né, a correlação que a gente faz entre a psicanálise e a psicossomática, né? É possível se tratar, né, essas doenças, sintomas psicossomáticos pela psicanálise, pela terapia? Sim, a origem desse entendimento também foi uma grande contribuição da psicanálise. Então, partindo do princípio que o Freud observa nos pacientes histéricos e começa a observar que alguns sintomas eles passam por um processo de conversão, que antigamente era chamado desse processo de conversão, porque se converte para o físico, né? Então, o sintoma histérico, em alguns casos, se manifesta no corpo. E pelo viés da psicanálise, esse corpo espera por um significado. Então, é uma forma da psicanálise tentar decifrar o sintoma do paciente. O Freud já apontava esse caminho desde o início, né? E ele mesmo achava interessante como que existe uma doença que não era orgânica, que era um sintoma psicológico, histérico, neurótico na época. Então, o Freud sempre, ele faz essa ponte, né? Ele sempre, nos estudos dele, sempre fez a ponte entre o mental e o somático, né? Principalmente estudando a histeria. Mais à frente, o Godrec fala que todas as doenças são de origem psicossomáticas, ou seja, iniciam pelo viés da emoção, né? Então, em outras escolas, como a do Winnicott, ele também fala justamente nesta condição inicial da criança, que precisa passar por um processo de aprendizado,
depende muito da configuração materna, da forma como a mãe vai cuidar desse bebê, desde o princípio, né? Porque ele fala que depois de um certo tempo é que a psique vai integrar um corpo, uma unidade. Então, a forma como a mãe cuida, a forma como a família vai estar ali presente cuidando dessa criança, o ambiente favorável ou não, vai contribuir para o desenvolvimento de doenças, inclusive psicossomática. É isso que é o entendimento que a gente sempre procura mostrar. Então, quer dizer que, pelo viés da escola do Winnicott, desde o processo de maternagem pode ser favorecido ali a saúde mental ou adoecimento mental. Então, é um entendimento indispensável para a gente também entender a psicossomática, né? A psicanálise, ela é a clínica da escuta, né? É a clínica que escuta o sintoma nesse sujeito. Ou seja, nós precisamos compreender a sua subjetividade. Isso é interessante porque a pessoa é muito mais do que uma identidade, do que um RG, né? Então é necessário compreender muito além das suas características biológicas ou das suas próprias formas de comunicações, né? Pois o sujeito é um paradoxo interessante, porque o sujeito ele é portador de um saber sobre o seu próprio sintoma, mas ele não sabe disso. É o psicanalista que vai decifrar esse sintoma. Então, o sintoma, ele se articula muito com o próprio inconsciente, que é a manifestação do próprio inconsciente. Então, por ser uma condição imprecisa, né, que precisa de uma descodificação, o psicanalista faz esse trabalho de fazer a interpretação do sintoma da doença. Então, partindo desse pressuposto, né, um sujeito em tratamento, é possível sim, mesmo que seja pelo viés da psicossomática, é possível de tratamento um paciente, né, nessas condições. Porque quando a gente fala de emoções, né, que foi a última pergunta que você fez, né, as emoções, elas afetam muito, são fatores determinantes para o desenvolvimento de doenças psicossomáticas. Então, tratar o sujeito e o seu sintoma, a psicanálise faz isso com muita maestria. A gente vê, né, professor, no nosso consultório, que existem pessoas que vêm se queixando principalmente de dores no corpo, né? Essa fibromialgia, doenças na parte gástrica, né? De uma série de coisas, dores de cabeça, que a partir do momento que elas são tratadas pela psicanálise, desaparecem mesmo, né? Diversos sintomas, até intestinais, né? Eu vi, professor, nas suas falas, né, nas suas aulas, você comenta duas palavras, né, que eu achei assim, bem interessante, queria que você pudesse esclarecer. Qual é a diferença entre quando você fala sinal e sintoma? Tá. Isso é interessante porque tem muito a ver com o processo terapêutico, né? O sinal, a diferença do sinal e sintoma é que o sinal é observado pelo terapeuta, é observado pelo médico. O paciente não fala nada, mas é possível ser observado. Por exemplo, o médico, ele pode aferir a pressão e dizer, né, as condições de saúde desse indivíduo. Assim como um paciente chega em terapia, ele pode dizer que está tudo bem, mas os sinais do seu corpo estão denunciando ele, ao contrário, ele não está bem. Então, ele não fala, mas ele está lá com uma fisionomia depressiva, está com a cara do choro, está com a respiração ofegante, ou muitas vezes em silêncio, não consegue falar. São sinais que podem ser observados. Então, em resumo, o sinal é aquilo que o paciente não fala, mas pode ser observado. Já o sintoma é uma palavra muito utilizada na psicanálise, porque o sintoma é a própria queixa do paciente. Então, este é a diferença. O paciente fala, é aquilo que ele nos traz, aquilo que está relacionado com a sua dor, com o seu sintoma,
que é algo que precisa ser decifrado, que precisa ser interpretado o sintoma nesse paciente. Na psicossomática, é muito evidente que o paciente vai trazer também sinais e também sintomas associados às dores que ele está passando. Né? Então, a gente busca entender a origem desse contexto, desse sintoma, para que possa ajudar o paciente de fato. Ok? Não só no nosso consultório, mas na nossa vida cotidiana, né? Quantas pessoas que falam com a gente, que falam, como é que você tá? Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Você percebe, você vê, às vezes você convive, né, com uma pessoa, você vê que é um poço de ansiedade, que é uma pessoa que tem sinais, né, depressivos, que sofre e que fala que está sempre tudo bem, né? Exatamente. E isso já são sintomas do próprio neurótico, né? E o trabalho do psicanalista é convocar o paciente a falar. Por isso que nós temos aquela frase famosa, a livre associação de ideias. Convocando o paciente a falar, ele vai trazer realmente tudo aquilo que está incomodando, consciente ou não, ele vai falar do seu sintoma, da sua dor, da sua queixa, e a gente então faz as devidas o trabalho, né, no processo terapêutico, que é a escuta, a investigação e a interpretação, decifrando ali a origem, ou seja, o que tem por trás dessa fala, o que tem por trás desse sintoma, né, que muitas vezes o próprio paciente desconhece a sua dor. Interessante, professor, que quando você estava mencionando também a criança, né, a criança, o ambiente, a maternagem, crianças bem pequenas, né, a gente acha, poxa, do que a criança sofre, né, de tão pequena, ela sofre do ambiente, ela tem sintomas psicossomáticos, né, dor de barriga, dor de cabeça, às vezes elas reclamam, né, quando vai, às vezes não quer ir para a escola por algum motivo, quando elas sofrem, vem sintomas no corpo também, bastante até, né, das crianças. Sim, com certeza, né? Então, a criança, embora ela não tenha todas as funções cognitivas ali capaz de se expressar, de falar aquilo que está sentindo, mas ela representa, né? Então, ela representa aquilo que está sentindo. Por isso que tem crianças que, por exemplo, na escola, está passando por alguma situação tensa em casa, ela vai lá e morde o coleguinha, bate, tem atitudes agressivas, porque alguma coisa está incomodando. Porque é interessante, porque a criança, quando ela está num ambiente saudável, e ela está se desenvolvendo de forma sadia, né, digamos, mentalmente falando, essa criança brinca, ela socializa, ela interage. Diferente daquela criança que se isola, que não brinca, que tem atitudes e comportamentos agressivos, porque alguma coisa está acontecendo e ela está vivendo sob pressão, e é uma forma dela, então, expor, né, evacuar, digamos assim, aquilo que está vivendo, aquele ambiente tenso e sob pressão, é a única forma dela manifestar o que está sentindo com agressividade, mordendo, enfim, com outras características do comportamento da criança, inclusive adoecimento. Então, outro exemplo, tem uma família em que nasce vem um novo, né, filho na família, aquele irmãozinho mais velho deixou de ter a atenção devida da mãe, então acaba manifestando um tipo de doença, ou um sintoma que não tem nada a ver com o órgão afetado, mas, exemplo, nasce um irmãozinho, o outro pode ficar com febre, né? E outros aspectos emocionais podem estar também envolvidos nesse contexto. Então, é justamente isso, porque não sabemos lidar com as emoções, acaba, então, refletindo no corpo, muitas vezes. Né? Interessante. Nossa, você já falou alguma coisa, mas, assim, quais especificamente os fatores que contribuem para esses sintomas somatizadores? E outra coisa, toda pessoa somatiza? Todas as pessoas? Quando eu falei no início que, para entender a psicossomática e essa medicina mais integral, né,
nós temos que entender o indivíduo na sua totalidade, que é biopsíquico e social. Nesse contexto, mesmo uma pessoa saudável pode manifestar sintomas psicossomáticos por algum momento, né? É claro que existem outras áreas do conhecimento que vão apontar ali vários fatores que contribuem para os transtornos e sintomas somáticos. Por exemplo, pessoas que têm maior sensibilidade à dor, pode estar voltado para uma vulnerabilidade genética, pessoas que passam por privação, violência doméstica, abusos, ou seja, também está envolvido as experiências traumáticas, né, que chamam de traumáticas precoces, aconteceu muito cedo, desde criança. Fatores envolvidos a questões endêmicas, a questão da aprendizagem, né, tudo isso são fatores que podem desencadear, né, fatores somáticos associados à dor, ao sofrimento. Por exemplo, há estudos de que pessoas com hipocondria, né, elas já estão incluídas no sintoma de transtornos somáticos porque são pessoas que têm, além daquela sensibilidade à dor, elas vão ao médico, não tem nenhum diagnóstico negativo, mas nem o médico consegue tranquilizar essas pessoas, porque ela tem um fator de ansiedade muito grande em relação à sua saúde e precisa, né, preencher alguns critérios ali para que possa realmente ser ali ouvida, tem algum ganho secundário, alguma condição que leva a pessoa a realmente buscar sempre o motivo de ter algum tipo de doença. Então, a sensibilidade dela e a preocupação dela em relação à doença é um nível de ansiedade muito alto em relação à sua saúde, evidente, né? Mesmo não tendo nenhum tipo de sintoma. Então, há situações de que pessoas, elas manifestam sintomas somáticos e tem um percentual de pessoas com hipocondria que não tem nada, nem sintoma, apenas a ansiedade, que é um fator emocional também, né? Existem outras características, outros fatores que levam também a pessoa a desenvolver, né, transtornos somáticos, né? Então, tem situações de pessoas que têm uma dor localizada, tem pessoas que têm ali associada ao cansaço, tem pessoas que vão manifestar sensações de desconforto no próprio corpo, mas não tem nada a ver com doença, não tem nada, mas está ali com uma dor nas costas, uma dor na nuca, né? Indivíduos que têm um sofrimento que é autêntico, mas não tem explicação médica, né? Também tem essa característica. E vários outros aspectos associados à própria sensibilidade à dor, né? Então, a ansiedade, os fatores ambientais, né? Mudança de curso de vida da pessoa, mudança de emprego, mudança de cidade, perda do emprego, perdas assim exageradas que levam a pessoa justamente a manifestar algum sintoma somático, né? Outro aspecto que eu comecei a falar lá no início, para quem não estava presente, a questão do cenário que nós estamos vivenciando. Então, hoje nós vivemos no mundo do trabalho em que a cultura da empresa ela está voltada para o consumo, para a produtividade. É evidente que esta relação empresa-trabalhador também mudou. Hoje, muitas empresas, né, você não pode manifestar os seus sentimentos, seus afetos dentro da empresa, porque você tem que ser produtivo o tempo todo. E esta condição de produtividade, atingir metas a todo custo, tem várias instituições que fazem com que os indivíduos entrem num fator estressante e é evidente que é uma via para o adoecimento mental, inclusive. Não só o físico, mas mental, inclusive. Tanto é que tem várias questões associadas aos fatores estressores. Também, depois, se quiser, eu explico um pouquinho mais. Interessante, né, quando você estava falando de diversos sintomas que a pessoa vai sentindo e vai levando a sua vida cotidiana e não representa doença
nenhuma, e acontece que, minha pergunta existem pessoas que são mais difíceis ou mais fáceis de tratar, ou aquelas que são mais, não se declinam, né, esse olhar para aquilo que elas estão sentindo, não admitem, assim? Tem pessoas que, devido à sua configuração psicológica, elas têm uma resistência maior, né? É importante para quem está assistindo, quem for aluno, quem está presente, compreender os mecanismos de defesa. Qual é a função do ego? É preservar o aparelho psíquico. E quando o ego faz algum tipo de movimento para evitar falar daquele sintoma, evitar falar daquela dor, é um processo de resistência. E a resistência é um mecanismo interessante que o ego promove justamente para preservar o indivíduo a evitar falar de determinadas situações e seus sintomas. Então, sim, tem pessoas que vão favorecer o processo de terapia, porque querem realmente uma melhora na sua vida e sair daquele ciclo, e tem pessoas que, por N situações, que estão muito mais enraizadas, né, recalcadas, como a gente fala bastante. Esse termo mostra que realmente tem traumas que precisam ser aprofundados, trabalhados. Então, o processo terapêutico torna-se mais difícil, porque a resistência, ela é quase uma blindagem do ego, né? Então, essa blindagem torna realmente o acesso muito difícil. Professor, tem uma pergunta da Kelly. Ela está te perguntando assim, o filho dela, ele é adolescente, ele é atleta da natação, e todas as vezes que ele tem uma competição e que vai se aproximando assim, ele adoece, afeta a área gastrointestinal, né? É um sofrimento para ele. A análise é necessária nesses casos? Pelo fato, eu não sei a idade dele, mas é adolescente, então pelo fato dele passar por um processo de competição, a exigência que é colocada e as obrigações e responsabilidades que ele tem que carregar, porque ele se comprometeu a exercer, né, aquela atividade e precisa de resultados, né? Então, quando passa por um processo de competição, é muito comum manifestar, inclusive, sintomas gástricos, né, proporcionado pelo próprio estresse daquela situação. Então, contrações no trato gastrointestinal, inflamação, gastrite, um mal-estar, né, nessa região, é muito provável que seja devido ao estresse que ele está passando pelo comprometimento que ele tem, né? Então, eu acho que claro que é importante, no final, justamente eu vou falar sobre isso, é importante levar para o médico, fazer a consulta para tirar todas as conclusões, né, para ver se realmente não tem nada a ver com doença orgânica. Se não tiver nada relatado, muito provável que seja aí uma condição emocional que está fazendo com que ele passe por esse tipo de sintoma, né? Aí agora, se ele faz terapia ou não, aí tem outros fatores que a mãe vai, ou os pais vão né, poder dizer melhor do que eu. Professor, existem doenças, né, que eu não sei se é o senso comum também, mas já existem doenças que a gente fala assim, essa doença aqui é psicossomática, né, já fala que é psicossomática. Então, existe algum tipo de doença que já faz parte, né, desse grupo de psicossomática? Vamos lá, né, toda vez que a gente busca uma resposta médica para um incômodo físico, como no caso do exemplo ali da Kelly, né, falou do seu filho, se vai no médico devido a um incômodo físico e não encontra nada, então é muito provável que essa doença seja emocional e psicológica. Esse é um ponto, parte desse princípio. Então, veja, nós não descartamos, né, o trabalho da medicina, mas se não tem nada encontrado, o órgão não está afetado, é muito evidente que seja emocional. Então, nós, partindo desse pressuposto, nós podemos ter uma ideia qual é a origem
do incômodo, qual é a origem do desconforto. Nós precisamos entender a origem para ver se é ou não psicossomático, né? Então, por exemplo, a autoanálise, né? Você se observar a qualidade das suas emoções já é um passo importantíssimo, como raiva, tristeza, ansiedade, medo, e o que desencadeia tudo isso, né? Porque aquilo que eu falei no começo, quando as emoções são negativas e elas fazem parte do nosso cotidiano e continuamente você se alimenta dessas emoções negativas, é muito provável que vai debilitar a sua saúde, a sua mente e o seu corpo. Então, as dores musculares, alteração do sono, cansaço, taquicardia, que não tem nada, mas está lá sentindo tudo isso. A gastrite pode indicar uma má gestão das suas emoções e não tem nada a ver com uma doença grave, né? Mas está te incomodando por algum evento estressor. Existe sim, diante desse contexto, já é comprovado, e tem vários estudos que falam, inclusive, de um vilão de tudo isso, que é o próprio estresse, né? O estresse, por exemplo, hipocondria, fibromialgia, alexitimia, doenças neoplásicas, autoimunes, tem vários tipos de doenças. Então, por exemplo, vou falar um pouquinho mais do estresse, que é interessante, né? Muitas pessoas, elas falam, eu estou estressado, não aguento mais. Quase um jargão, mas o estresse, ele é importante para a nossa vida. Porque o estresse, ele é produzido pelas glândulas suprarrenais, que ficam acima dos rins, que produzem e sintetizam, junto com a hipófise, um hormônio chamado cortisol. O cortisol, junto com outros neurotransmissores, mantém o indivíduo acordado, mantém o indivíduo apto para desenvolver as suas atividades diárias. Então, o trabalho, ele é a fonte de estudo sobre isso, inclusive, que é o meu mestrado, fala sobre isso, inclusive, nesse sentido. Mas até um certo ponto, porque quando a pessoa está lá trabalhando, atingindo metas, mantendo resultado, então mais produção de cortisol está sendo gerado pelo próprio organismo. Mas, de repente, essa curva começa a descer, ou seja, a gente fala de estresse, mas o estresse, ele é positivo. Quando que ele se torna negativo, é quando o excesso de produção de cortisol acaba afetando a saúde da pessoa, afetando o sistema simpático e parasimpático. E quando se torna negativo, a gente chama de distresse, na verdade, né? E no ambiente de trabalho, além do estresse do trabalho, que fala sobre esse contexto, nós temos uma outra doença que já é considerado uma doença mental, que é a síndrome de burnout, que é quando o indivíduo passou por esse efeito negativo do estresse e o esgotamento físico e emocional já está no limite, ao ponto de a fadiga ali mental e física levou o indivíduo a essa condição e adoecimento, e não tem volta mais, né? O síndrome de burnout é bem complicado no ambiente de trabalho. Então, o grande vilão de tudo isso é o excesso aí de cortisol que é produzido, porque inibe os outros tipos de neurotransmissores, né, que promovem o bem-estar do indivíduo. Esse é um viés aí para estudo bem interessante. Você tem um trabalho todo à parte, né? Eu vi sobre a área do trabalho, né? Os agentes estressores. O que não faltam são agentes estressores nos tempos de hoje, muito mais depois da pandemia, né? Que envolve também as inter-relações e o trabalho modificou muito, excesso de reuniões, excesso de exigências, né? O burnout, assim, ele se intensificou bastante, né? Nos tempos. Muito. Professor, você tem alguma coisa para você que você possa recomendar, falar para quem está assistindo a nossa live? E vamos falar também do curso de especialização de psicossomática psicanalítica, que a gente está com um curso bem joia,
de especialização, Lato Sensu, com parceria com a Faculdade FATESP. Eu queria que você falasse o que a área de abrangência, né? Qual a área de atuação e o aluno ele é habilitado e se capacita a quê? Tá, nossa, já passou quase uma hora, né, falando aqui. Mas ainda tem mais coisas para falar da pergunta anterior, né? A hipocondria, fibromialgia, né? É uma manifestação psicossomática, onde a pessoa sente dores generalizadas e ainda não tem a causa disso. A alexitimia, né? Está associado, né, às emoções, a falta de expressar as emoções, as doenças alérgicas, né? Autoimunes, a mais conhecida é o lúpus, né, onde o próprio corpo cria anticorpo para atacar o próprio corpo daquele indivíduo, né? Em relação ao curso que você falou, né, a parceria do Instituto Faces da Psicanálise com a faculdade. Professor, um minutinho, tem uma síndrome que a Rosana, ela não entendeu o nome da síndrome. Eu escrevi para ela ali. Entendeu para ela? Burnout, isso. O curso é de aprofundamento em psicossomática psicanalítica. Então, a intenção do curso, a finalidade é justamente isso, proporcionar uma possibilidade de diálogo entre as visões da psicanálise associado com a medicina e propondo isso o conhecimento de vários tipos de estratégias de tratamento, dando atenção integral, né, à saúde do paciente e possibilitando ele uma visão diferenciada sobre a origem dos sintomas e das doenças e do seu próprio desequilíbrio emocional. Então, o objetivo é justamente isso, né? É capacitar o aluno no conhecimento teórico e prático no campo da psicossomática pelo viés da psicanálise. Ok? Bacana, né? Na vertente, né, dos diversos autores que você já falou aí, né? Você já falou vários. Sim. Né? Profissionais de saúde, assistentes sociais, educadores, enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, então todo profissional da área de saúde, além de pedagogos, psicólogos, terapeutas que possam, né, atuar aí nesse contexto, aprofundando a psicossomática, o conhecimento da psicossomática, né? Ok? Eles vão atuar aonde? Em hospitais, em clínicas? Aí, dependendo da formação original do profissional, ele pode atuar no seu próprio campo de trabalho, né, em clínica, em hospitais, né, se for médico, clínica do fisioterapeutas, nutricionistas, cada um no seu campo específico, mas com o conhecimento, né, da psicossomática pelo viés da psicanálise, né. Então, ele tem uma abrangência de conhecimento nesse sentido. E para finalizar, o que é que você tem para falar, né, para todas as pessoas que compartilharam aqui a nossa live, né, e para o público em geral? Em resumo, assim, né, a medicina psicossomática, ela investiga e oferece possibilidades para uma prática e uma promoção da saúde mais voltado para o paciente, não para a doença. Esse é um ganho aí que a própria medicina está observando, né? Então, tratar o paciente, não a doença, né? Assim como a psicanálise faz, tratar o paciente no seu sintoma. Uma pessoa emocionalmente saudável, como você perguntou, também sente tristeza, irritação, diante das nuances da própria vida, né? Mas o que é interessante, você observa assim, o amadurecimento emocional da pessoa, ou seja, aquela que sabe administrar suas emoções de uma forma que a sua qualidade de vida não sofre impactos diante das condições da vida, justamente isso, mostra que a pessoa tem um amadurecimento emocional
e é muito eficiente nesse aspecto, mesmo nos piores acontecimentos, ela não se abala por muito tempo ou quase muito pouco, né? Então, é normal a gente passar por situações e eventos ruins, porque faz parte da nossa vida. Um acidente, um assalto, um divórcio, brigas familiares, o bullying, né? Mas aí vem a condição, a pessoa se alimenta dessas situações negativas ou ela se sente mais forte e segue em frente? Então, a pergunta ideal seria o seguinte, né? O seu estado de humor, qual é o seu estado de humor que prevalece, né? Quando você reage aos imprevistos da vida? Está muito ligado à sua própria maturidade emocional. Ou seja, geralmente você se encontra disposto e alegre ou mal-humorado o tempo todo? É um sinal, né? Você responde aos acontecimentos com impaciência, com culpa, ou aceita a situação e procura uma solução ao problema e parte para a próxima? Então, são reflexões pequenas, né, mas de extrema importância, porque você está fazendo uma autoanálise nas suas emoções, né? Esse é um ponto. Outro ponto importante é ressaltar o auxílio dos profissionais de saúde. Mesmo que a doença seja psicossomática, como que a Kelly expôs ali para nós, é importante verificar se realmente não tem nada com o órgão adoecido. Se não tiver nada nos exames, é muito provável que seja um estado emocional ali negativo que afetou aquele órgão daquela pessoa. Então, o auxílio do médico não pode ser descartado sob hipótese nenhuma. A psicossomática, a psicanálise vem para agregar, né, para somar, para contribuir para o desenvolvimento saudável do paciente, das pessoas que estão precisando de ajuda, né? Então, só encerrando, né, tem uma frase do Saint-Exupéry, né, parafraseando, né, uma frase dele: tu te tornas eternamente responsável pela doença que cativas, né? Se não souber lidar com o seu sofrimento, você vai adoecer. Então, se precisar de ajuda, fale, né? Terapia, psicanálise ajuda nesse sentido também. Ok? É isso. Professor, nossa, que palavras sábias, né? E, de fato, né, a pessoa, muitas vezes, né, ela não se dá conta, mas precisa de uma ajuda, né, abrir o olhar para a ajuda desses profissionais que são habilitados, né, que têm esse conhecimento, que vão fazer essas trocas, né, da correlação do surgimento dessas doenças que tem que haver, né, mente e corpo, né? Então, eu quero agradecer, né, tua presença, tua ilustre presença. Vou te convocar outras vezes. Muito obrigada a todos que estão nos assistindo. A live, ela vai ficar gravada, tá? Com os contatos lá. Nosso curso, já estão formando turmas, já tem gente matriculada no curso de especialização de psicossomática psicanalítica. Um dos professores é o professor Paulo César, né? E é isso aí, gente. Muito obrigada. Até a próxima live. Tchau, tchau. Eu agradeço aí o convite. Obrigado pela presença e participação de todos. Até a próxima, então. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite.